Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia Cadiveu. Hoje eu quero mostrar para vocês uma transformação que vai da água para o vinho. A Bruna, nossa modelo, como vocês podem ver, tem um cabelo natural e ela quer ficar bem loira. Vou mostrar para vocês uma técnica que se chama slices. Com essa técnica nós vamos conseguir clarear bastante o cabelo dela sem ficar com aquela raiz marcada. Nós vamos conseguir um efeito onde ele vai ter mechas, as pontas vão ficar super loiras e a raiz vai ficar natural, bem esfumada. Então vocês vão ver que nessa técnica, o mais legal dela é que nós vamos trabalhar com mechas largas. E isso é gostoso porque dá bastante liberdade para a gente criar. Nós vamos trabalhar com mechas mais ou menos assim, ó, para vocês terem uma ideia. Por isso que se chama slice. Em inglês, slice quer dizer fatias. E aqui nós vamos trabalhar com pequenas fatias do cabelo dela. Vocês vão ver como que essa técnica vai acontecer. Para iniciar o processo no cabelo da Bruna, vou fazer uma divisão bem fácil. Nós vamos dividir o cabelo dela ao meio e de orelha a orelha. Muito simples trabalhar desse jeito. Na parte de trás, nós vamos ter um painel maior. Como nós vamos trabalhar com mechas no cabelo todo, para que a gente não fique confuso nas mechas e as mechas caibam dentro do papel, o que nós vamos fazer? Dividir ao meio também esse painel. Então nós vamos ter 4 partes no cabelo da Bruna. Na frente, dividida ao meio de orelha a orelha. Agora na parte de trás, como o painel é maior, a gente vai dividir ao meio para poder trabalhar com as mechas de maneira mais confortável. O cabelo da Bruna é um cabelo que já tem uma cor natural ligeiramente clara, então nós não precisamos trabalhar com uma volumagem de oxidante muito alta. Se nós tivermos um pouquinho de paciência, 20 volumes vai ser o suficiente para poder deixar o cabelo dela bem loiro como ela quer. Como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com mechas largas. Porém, existe uma diferença entre mechas largas e mechas grossas. Quando eu falo para vocês de mechas largas, nós estamos olhando no sentido horizontal da mecha. Por exemplo, eu separo a mecha aqui, uma espessura bem fina, quase que na transparência, e posso criar um design mais largo. As mechas estão largas, elas não estão finas como se eu tivesse feito essa tricotagem. Elas estão largas, porém a espessura dela está fina. Isso vai evitar que as mechas fiquem muito marcadas depois. Nós vamos fazer divisões horizontais no cabelo da nossa modelo. E com isso nós vamos subir até que sobre uns 2 dedos mais ou menos da região superior do cabelo de cada lado. Então quando nós chegarmos aqui, faltando uns 2 dedos mais ou menos, nós paramos e vamos para o outro lado. Com essas divisões horizontais que eu vou criar, eu vou separar as mechas finas e vou trabalhar com 2 mechas em cada seção que eu separar. Posso aplicar o produto desde a raiz, mesmo que não seja isso que nós queiramos, deixar a raiz dela bem clara, no final do processo a gente vai esfumar. Então vai dar um efeito mais natural. Lembrando que nós temos que espalhar bem o produto, viu? Existe uma diferença entre aplicar o produto assim, espalhando como nós estamos fazendo, e simplesmente passar o produto e pronto. A gente tem que tomar cuidado com a regularidade da aplicação, para que o cabelo possa descolorir uniformemente, desde a raiz até as pontas. Agora nós vamos para a segunda mecha. Entre uma mecha e outra, você vai definir a quantidade de loiro que você quer. Por exemplo, se você dividir mais longe uma mecha da outra, você vai ter menos mechas. Se você colocar mais perto uma mecha da outra, a nossa cliente vai ficar mais loira. Então eu não quero que sobre muito cabelo natural. Eu vou pegar as mechas mais pertinho uma da outra. Mais ou menos aí 1 centímetro de distância de uma mecha para outra. Não chega nem a dar um dedo. Separei, aí eu pego outra mechinha na transparência, deixo um trecho natural para baixo e mais uma vez separo 2 mechas para eu poder clarear.
Dessa maneira que nós estamos trabalhando, deixando essa distância de 1 centímetro para cada mecha e separando uma mecha para trabalharmos de 2 em 2, nós vamos até chegar na parte superior aqui. A hora que faltar uns 2 dedos mais ou menos para chegar na divisão central, a gente para e vai para o outro lado. Vamos dar uma olhadinha agora na parte de trás para ver como que a Kézia está fazendo? Aqui na parte de trás, nós não estamos trabalhando com as mechas na horizontal, como nós estamos fazendo na frente. Aqui, ao invés das mechas estarem assim na horizontal, elas estão diagonalizadas. Isso vai fazer ter um caimento melhor na hora que as mechas acontecerem no cabelo. Também nós vamos dividir dando mais ou menos 1 centímetro de distância de uma mecha para outra e separando 2 fatias a cada mecha que nós separarmos. Agora nós já chegamos aonde eu havia dito para vocês, 2 dedos mais ou menos de distância até a linha da divisão central. Aqui nós formamos um pequeno painel. Então a gente vai fazer a última mecha aqui. De baixo até em cima da mesma forma. Deixei sobrar um pouquinho e essa outra mecha fina que eu peguei, eu separo 2 slices, 2 fatias aqui. Essa lateral aqui está pronta já. Nós fizemos todas as mechas, de baixo até em cima, na horizontal, deixando esses 2 dedinhos que eu havia dito no início do processo. Agora, nós vamos para o outro lado, repetir igualmente o que a gente fez aqui. Porém, vocês têm que levar em consideração a quantidade de papel que foi colocada desse lado. Aqui, deu 8 mechas, 8 papéis desse. Do outro lado, nós vamos tentar repetir igualmente. Para quê? Para que não fique diferente, um lado mais loiro do que o outro, não é verdade? Desse lado aqui, poderia ter dado 7 ou 6. Isso vai depender da distância que você está trabalhando de uma mecha para outra. Pertinho assim deu 8. Às vezes no salão de vocês pode ser que dê menos. Vai depender do tamanho da cabeça da cliente e da distância de uma mecha para outra. As mechas que ficam para fora do papel, para evitar que elas fiquem muito desorganizadas, vamos separar elas com umas trancinhas. Depois, quando nós acabarmos de montar todas as luzes, a gente vai clarear as pontinhas delas, mas que por enquanto elas fiquem organizadas, para a gente ir mantendo a cliente mais confortável do começo ao fim do processo. Agora, a região superior, nós vamos fazer com outro desenho, nós vamos diagonalizar a sequência de mechas. Então, se aqui nós estávamos pegando na horizontal, aqui nós vamos começar a trabalhar na diagonal. Porém, a nossa cliente, a nossa modelo Bruna, ela gostaria de uma franja mais iluminada, uma franja um pouco mais marcada na frente. O que nós vamos fazer? Separar um trecho de mecha aqui de um tamanho de franja que nós queremos clarear. Então, nós vamos clarear bastante um pedaço aqui e depois nós vamos continuar na sequência, assim, ó. Então eu quero que fique uma mecha significativamente marcada na frente. Quero uma mecha bem clara na franja dela. Então eu vou separar a espessura que eu gostaria. Aqui eu quero que fique mais ou menos um dedo de franja, uma franja bem clara. Vou separar desse lado e depois vou separar igualmente na outra lateral. Vou conferir para ver se tem a mesma quantidade de cabelo nas 2 laterais. Parece que essa lateral tem um pouquinho menos de cabelo, então eu vou diminuir nesse lado. Eu não posso simplesmente chegar e descolorir essa franja inteira. Então o que eu vou fazer? Uma sequência de mechas repetidas aqui. Vou preservar aquele meinho das 2 mechas e vou criar as slices, uma coladinha na outra, sem dar intervalo. Só que ao invés de eu começar de baixo para cima, eu vou começar de cima para baixo. Agora eu coloco esse papel para cima e na sombra dela, da mesma mecha que eu criei aqui, eu vou repetir uma igualzinha.
separar no mesmo lugar, deixar o mesmo trechinho escuro e fazer na sombra do primeiro outra mecha clara igual eu havia feito. E assim eu vou até o final do cabelo dela. Acredito que aqui vai dar umas 4 mechas. Pode ser que no seu salão, na sua modelo, dê 2, uma. Vai depender da quantidade de franja que você queira clarear. No caso da nossa modelo aqui, eu quero uma franja bem marcada, bem clarinha. Essa é a última mecha da sequência. Sobra um véuzinho aqui. Quando a cliente pentear o cabelo para trás, esse véuzinho vai dar mais naturalidade. Vocês podem perceber que essa mecha mais grossa aqui começou aqui na primeira mecha e está terminando aqui. Então ela vai dar aquele design continuando tendo o jogo de luz e sombra. Por isso que nós preservamos ela desde o começo. Agora na outra lateral, nós vamos repetir a mesma coisa que nós fizemos aqui na franja. Essas mechas na sequência, uma copiando a outra para ficar uma franja bem marcada. Depois que nós acabarmos de fazer essa lateral igual essa, a gente vai voltar naquela ideia de distância de 1 centímetro e fazendo as mechas até chegar ao finalzinho aqui em cima. Agora a franja já está pronta. Então já fizemos os dois lados dessa mecha marcada e vamos voltar para a mesma sequência de mechas como nós fizemos na lateral. A diferença vai ser o quê? Ao invés de nós fazermos as mechas na horizontal, nós vamos dar uma ligeira inclinada nela. Assim. De maneira que quando o cabelo da cliente cair a 0 grau, não fica aquela mecha marcada, como se nós continuássemos até se encontrarem as mechas. E assim agora nós vamos na sequência, até terminar as mechas. Então daqui para cá nós vamos continuar deixando mais ou menos 1 centímetro de distância de uma mecha para outra, pegando a mecha fina, porém o desenho dela mais largo. 2 slices para cada seção de mecha. E no outro lado nós vamos fazer igualzinho nós fizemos aqui. Nós já acabamos de montar todas as luzes. Vocês podem ver que os papéis estão todos organizadinhos aqui e ela está ligeiramente desconfortável porque os papéis estão para frente. Então antes da gente dar continuidade no processo, vamos virar esses papéis para trás para a cliente começar a enxergar, não é verdade? Agora essas tranças aqui são aqueles espaços que nós deixamos sem costurar, lembram? Aqueles espaços que nós deixamos entre uma mecha e outra? O que nós vamos fazer agora? Separar essas trancinhas, que estão, diga-se de passagem, muito bem organizadas, e delicadamente eriçá-las. E aí nós vamos clarear as pontas desse cabelo. Então a gente vai ter uma progressão de cor. Vamos ter as mechas e depois as pontas vão ficar mais claras. Só que o cabelo dela vai ficar louro por inteiro. Agora nós vamos fazer a aplicação com bastante concentração de produto nas pontas e subindo algumas mechas mais irregulares, na técnica do gráfico ascendente, onde algumas mechinhas ficam mais baixas, outras mais altas, e assim a gente vai criando essa irregularidade na aplicação do produto. Todas as mechas já estão prontas, inclusive as das pontas. O que nós vamos começar a fazer? Tirar as mechas que nós aplicamos primeiro, de baixo para cima. Com certeza as mechas de baixo já vão estar bem claras. Então nós vamos tirando ela sucessivamente para que todas fiquem da mesma cor. Agora vai ficar agindo mais ou menos uns 40 minutos no cabelo dela. Aí depois nós vamos desembaraçar e ir para o lavatório e vocês vão ver como é que vai ficar o cabelo. Vamos enxaguar bastante, abundantemente, e com a ajuda de um condicionador a gente vai desembaraçar com bastante delicadeza o cabelo dela. E o próximo passo vai ser esfumar a raiz, que nós vamos fazer aqui no lavatório mesmo.
como vocês podem ver, a mecha sai desde a raiz bem marcadinho, com o desenho bem evidenciado. O que nós vamos fazer aqui? Esfumar. Nós vamos pegar uma coloração, um tonalizante de preferência, na altura de tom 7 e aplicar na raiz, mais ou menos uns 3 dedos assim. Nós vamos aplicar, deixar agir uns 10 minutos, a hora que a gente vê que encobriu significativamente essas mechas mais claras, aí nós vamos enxaguar. Realmente, como eu havia dito no começo do vídeo, a Bruna mudou da água para o vinho. O cabelo dela estava natural e agora ela está super loira. Tá um loiro bonito, um loiro sofisticado, um loiro com a raiz esfumada. Vocês vão ver daqui a pouco. Mas o que eu quero deixar alertado para vocês aqui é que quando nós vamos propor uma mudança dessa para a cliente, ou quando a cliente propõe uma mudança dessa para a gente, nós temos que ter a consciência de que a vida dela vai mudar. E você, como cabeleireiro, tem a obrigação de conscientizá-la também sobre isso. Porque ela tinha um cabelo natural, onde ela podia lavar e secar naturalmente, ou às vezes só bater um secador e o cabelo ficava bom. Agora o cabelo dela está químico, está quimicamente tratado. Ela tem as pontas super claras, ela tem mechas na raiz, ela passou um tonalizante na raiz também. Então a partir de agora o cuidado vai ter que ser diferente. Um shampoo e condicionador já não é mais o suficiente. Ela vai ter que fazer o uso de um shampoo e uma máscara. Ela vai ter que fazer o uso de um protetor térmico também no dia a dia, de um bom óleo para poder deixar o cabelo dela hidratado. Todos esses cuidados vão fazer com que o cabelo dela permaneça bonito e a cor fique prolongada por mais tempo. Agora é só ver o resultado. O que vocês acham? Exatamente como eu prometi para vocês, uma transformação da água para o vinho. Quem vê a Bruna antes com aquele cabelo natural e enxergar ela agora deslumbrante nem vai reconhecer, não parece a mesma pessoa. O mais interessante é que o cabelo dela continua super saudável. Nós respeitamos as características do cabelo dela e trabalhamos com uma volumagem de oxidante bem fraquinha, 20 volumes. Um detalhe importante que eu quero que vocês prestem atenção é essa raiz. Lembra que nós fumamos no lavatório? Pois é, ó, nem parece que as mechas saem da raiz, simplesmente o loiro vai acontecendo. Outro detalhe também é que o cabelo chegou na cor sozinho, nós não precisamos tonalizar o cabelo dela. E essa tonalidade mais clarinha, essa tonalidade sem residual amarelo é graças ao pó descolorante Buriti Mechas também. Pessoal, muito obrigado por mais uma vez acompanharem a gente aqui no YouTube. E não esqueçam também, temos as nossas mídias sociais, Facebook e Instagram da Cadiveu. Um abraço, até a próxima!